Onde você só enxerga a dor, Deus quer te mostrar que existe um propósito muito maior por trás. Então abra o seu coração, prepare a sua expectativa para esta dopamina, porque eu tenho certeza que depois do nosso devocional de hoje, você vai mudar a sua maneira de se posicionar. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina do dia, segunda-feira, mais uma semana começando, glória a Deus por isso. Eu já quero abençoar a sua semana, declarar que você vai ter uma semana cheia de conquistas, porque você é uma conquistadora e conquistadoras estão sempre prontas para conquistar. Então você que está aqui comigo, seja muito bem-vinda, pega a sua Bíblia aí, caderno e caneta na mão para o nosso tempo de devocional. Tem uma palavra abençoada para compartilhar com você, eu tenho certeza que vai falar o seu coração, porque o meu coração está aqui, ó, cheio de expectativa para compartilhar. Mas antes, já vamos fazer o nosso combinado aqui de sempre? Já curtiu esse vídeo? Ainda não? Então já curte ele. E aí você já faz o combo. Deixa o seu bom dia aqui, coloca nos comentários que você já está junto comigo nessa dopamina e compartilha com suas amigas. E eu posso fazer um convite para você, um desafio na verdade, porque essa é uma forma da gente movimentar as redes sociais também para as pessoas conhecerem esse projeto. Eu quero te desafiar a tirar um print da nossa tela no momento que for mais impactante para você aqui da nossa dopamina. Então você está aqui ouvindo a nossa dopamina, aí de repente foi falado algo que destacou o teu coração. Tira foto, tira print da tela e posta depois nas suas redes sociais me marcando. Me marca lá, Stephanie Saraiva, e você vai escrever a frase ou o que foi dito que mais chamou a sua atenção. Essa é uma forma da gente poder impulsionar as pessoas a conhecerem o projeto. Porque se chamou a sua atenção, pode ser que chame a atenção de outra pessoa também. E aí você tirando o print e escrevendo aquilo que mais tocou o teu coração, as pessoas também vão querer aprender, vão querer entender o que você aprendeu. Então, essa é uma forma de você fazer um convite para as pessoas, sem necessariamente precisar ficar obrigando as pessoas a assistirem. Pegou a dica? Então faz isso aí que eu tenho certeza que você vai ser agente de transformação para muitas pessoas. E você que é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações, seja muito bem-vinda à nossa família de conquistadores que tem crescido a cada dia. Aqui você tem uma programação repleta para te ajudar na sua transformação de corpo, alma e espírito. É exatamente isso. Aqui a gente trabalha a tricotomia, que são os 3 pilares da nossa vida. Então nós temos devocional todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, para alimentar o seu espírito. Nós temos toda segunda-feira, às 20 horas da noite, o nosso Destemidas Podcast, que é para te ajudar, te encorajar a se posicionar como uma verdadeira conquistadora, para trabalhar suas emoções, a sua autoconfiança, sua autoestima e também a sua fé. Tudo aqui no final eu quero te levar a não perder os princípios e valores da sua fé. E todos os sábados nós temos estudo bíblico para te impulsionar a compreender mais as Escrituras. Então, olha, não tem desculpa para você falar que não consegue ler a Bíblia, não consegue entender a palavra de Deus, não consegue ter intimidade com Ele e principalmente não consegue se desenvolver ou se posicionar como uma verdadeira conquistadora alinhada com a palavra do Senhor. Aqui você vai aprender tudo isso. Então já se inscreva no canal para a gente estar juntas nessa jornada. Combinado? E você que ainda não tem os nossos livros, você que tem interesse de conhecer mais o nosso trabalho, nós temos a Marcas da Sabedoria, que é um devocional inspirado em provérbios, e nós temos também um Despertar Espiritual, que ajuda você a entender mais como ter uma vida espiritual ativa e vibrante. Para você ter acesso aos nossos livros, tem um link na descrição que você vai direto para a nossa lojinha digital, onde você tem todas as informações dos nossos livros para poder adquirir o seu. Agora vamos juntas para o nosso tempo de devocional? Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor que está inspirado no que está escrito lá em Gênesis capítulo 35, do verso 16 ao 20. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de te contextualizar em algo que vai ser muito importante para a nossa reflexão de hoje. Eu quero te levar a pensar rapidamente em todas as vezes que você passou por alguma situação difícil na sua vida. Qual foi a maneira que você lidou com essa situação? Você consegue lembrar a maneira como você reagiu, o que você fez, o que você falou, qual foi o seu comportamento, qual foi a sua atitude? Você consegue pensar rapidamente? Pensa numa fase muito difícil aí que você enfrentou. Como foi a sua atitude? Essa pergunta tem tudo a ver com o que nós vamos pegar de exemplo nessa leitura que nós vamos fazer. E nós vamos entender
que quando nós estamos no meio da dor, nós não conseguimos pensar em mais nada senão na nossa dor. É como se eu perguntasse para você, qual é a pior dor do mundo? Ou a maior dor do mundo? Você pode pensar, para mim a maior dor do mundo é a dor do parto. Para mim a maior dor do mundo é uma dor de cabeça. Talvez agora você pense assim, mas eu gostaria que você pensasse da seguinte forma. Se agora você estivesse andando na sua casa e de repente você batesse aquele seu mindinho do seu pé na quina do armário. E aí, qual é a maior dor do mundo agora? Você vai provavelmente dizer, a dor do meu pé. Porque é a dor que você está sentindo naquele momento. Então, a maior dor do mundo não está relacionado ao que é mais complexo, ao que é mais trabalhoso, ao que é mais sofrido. Está relacionado ao que você está sentindo naquele momento. Então, quando nós temos algo que está acontecendo na nossa vida, que está nos machucando, que está nos ferindo, provavelmente você não vai nem se lembrar de outras coisas que você enfrentou que eram muito difíceis. Porque hoje, o que está doendo em você é o que você está vivendo agora. Aquilo que você viveu no passado pode até gerar lembranças, pode até gerar sentimentos, mas não é a mesma sensação, não é a mesma intensidade que você sente. Consegue compreender? E é isso que eu gostaria que você entendesse, que você abrisse o seu coração. Porque o que você enfrenta hoje, muitas vezes, pode parecer algo muito difícil. Mas provavelmente, se você parar para analisar de maneira mais sábia, você vai entender que você passou por outros processos que foram difíceis também e até mesmo você está passando por um processo que é muito doloroso, mas que esse processo pode, na verdade, não ser tão doloroso assim comparado a outras coisas que você vem enfrentar. A verdade é que não importa o que você está enfrentando hoje, o que importa é como você lida com essas dores que você enfrenta, com as dificuldades que você passa. E a história que nós vamos ouvir hoje, que nós vamos aprender, é a história do momento em que Raquel dá à luz ao seu último filho. E neste momento nós temos uma situação bem triste que acontece e uma situação muito dolorosa. E diante dessa situação, algo muito específico é retratado neste texto. E é nesse texto que eu quero ministrar a sua vida hoje. Então abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 35, nós vamos ler do verso 16 ao 20. Olha só o que a palavra do Senhor diz. E aqui eu vou ler na versão A Mensagem, é uma linguagem contemporânea, mas se você tem outra versão aí, não tem problema, você vai conseguir acompanhar também. A palavra do Senhor diz assim: A caravana partiu de Betel e ainda estavam em uma boa distância de Efratá, quando Raquel entrou em trabalho de parto. Um parto muito complicado. Então aqui a Bíblia já deixa claro que o trabalho de parto que Raquel entrou não era algo simples, era algo muito complicado. Quando as dores chegaram ao ponto máximo, ou seja, o mais alto que poderia ter de dor, a parteira disse a ela: Não tenha medo, você teve mais um menino. Antes de dar o último suspiro, ou seja, a Raquel ali ela estava no momento final da sua vida, porque a dor era tão intensa. Então, antes de dar o último suspiro, porque estava morrendo, deu a ele o nome de Benoni. Ela conseguiu ainda nomear o filho dela. E o nome que ela deu significa filho da minha dor. Raquel morreu e foi sepultada na estrada de Efratá, isto é, Belém. E Jacó ergueu ali uma coluna para marcar o local do túmulo que está ali até hoje, a pedra do túmulo de Raquel. Talvez você lendo junto comigo, você falou assim: Stephanie, mas você pulou uma partezinha aí. E eu pulei propositalmente, que é a parte B do versículo 18. Mas eu já trago aqui o que está escrito na parte B. Vamos primeiro olhar o cenário e o contexto dessa história. Aqui nós vemos uma mulher que está dando à luz ao seu filho, né? E se a gente entende um pouco da história de Raquel, você vai entender que gerar essa criança representava muita coisa para Raquel. Porque Raquel, ela não podia ter filhos, ela era estéril. Até que ela pede a Deus e Deus concede a ela a oportunidade de gerar o primeiro filho, que é José. Ela tem José. E aí, passado um tempo, ela engravida novamente e agora ela está grávida do seu segundo filho. Porém, neste momento, Raquel entra em trabalho de parto.
E essa situação realmente foi algo muito difícil. Pensa comigo, quem é que vai gerar um filho ou vai dar luz a um filho e pensa, vou morrer no parto? Hoje em dia, pouco se pensa nisso, né? Porque hoje a medicina é avançada, o tratamento e o acompanhamento é avançado, então normalmente as pessoas não tendem a pensar muito na questão de morrer num parto. Mas nessa época a gente sabe que a medicina não existia, né? E ali era tudo natural, então realmente era muito comum algumas mulheres morrerem no trabalho de parto. Mas eu acredito que Raquel, talvez ela não tenha pensado que isso aconteceria com ela. Afinal, ela estava dando à luz ao seu segundo filho e pensando ainda na história dela, algo que para ela era impossível até alguns anos atrás. Então eu imagino que Raquel, quando ela começou a entrar no trabalho de parto, eu acredito que ela estava feliz, estava empolgada com a possibilidade de gerar mais um filho. Mas aí durante o processo de parto, começou a se complicar a situação. A criança não nascia, a dor foi muito forte, a pressão daquele processo estava ali, presente. E em meio a toda essa situação, ela começou a passar por um processo muito grande de dor e de sofrimento. E aí, neste cenário, logo após conseguir dar à luz à criança, ela consegue então, pelo menos, nomear o filho dela. Mas naquele momento que ela faz isso, ela está tão envolvida na dor que ela sofreu, que ela acaba dando o nome ao seu filho de Benoni, onde o significado é filho da minha dor. Ela acabou nomeando a dor dela na criança. O processo difícil que ela enfrentou, ela deixou como nome daquela criança. E eu gostaria que você refletisse comigo agora. Nesta época, e até hoje, na verdade, a tradição judaica tende a dar nome às crianças, aos filhos, de acordo com o que se espera ou também com o processo que aquela criança nasceu, o cenário ou o contexto que aquela criança nasceu. E aqui nós vemos que, provavelmente, se tudo tivesse ocorrido bem no parto, Raquel não daria esse nome ao filho dela. Ela daria outro nome. Talvez ela tivesse até pensado, se for um menino, eu vou dar o nome X, se for uma menina, eu vou dar o nome Y. Porque vamos ser sinceras, né? Sempre é assim, quando tem uma criança a caminho na família, quando a mulher se descobre que está grávida, ela já começa a pensar, se for uma menina, eu vou chamar de tal jeito, se for menino, eu vou chamar de tal jeito. E vamos contextualizar isso de uma maneira mais real para o nosso dia. Com certeza a Raquel tinha na mente dela outros nomes, outras possibilidades. Mas no momento da dor, o que ressaltou não era o que ela tinha planejado para esse filho, mas era o que ela estava enfrentando naquele momento. E eu não vou julgar a Raquel, porque a Raquel ela estava num momento onde talvez a consciência, a mente dela estivesse ali confusa. Imagina, em meio à dor, perdendo sangue, muita tristeza, muito sofrimento, e aí nesse cenário ela ainda consegue nomear o filho, mas o que vem é o que ela está sentindo. E aqui vem a nossa primeira lição. Quando nós estamos tão envolvidos na nossa dor, nós não conseguimos enxergar mais nada a não ser a nossa dor, a não ser o problema que nós estamos enfrentando. Quantas coisas na sua vida você já enfrentou que parecia que era o fim, mas na verdade passou. E hoje você enxerga que aquilo não era tudo isso que você achava. Mas naquele processo que você estava enfrentando, era algo muito difícil. Até virou outra coisa que pudesse ser difícil ou até mesmo uma coisa atual e que faz você esquecer das dores do passado. Normalmente, eu ainda não dei à luz, eu ainda não sou mãe, mas é interessante conversando com algumas mulheres que já tiveram parto normal, elas comentam a mesma coisa. É algo tão lindo que acontece no momento do parto, natural ou normal, é que a dor que se sente é muito intensa, mas quando a criança nasce, vem um alívio tão grande que você até esquece da dor do parto, porque a alegria de ter gerado é muito maior. Só que se a gente olha para o cenário de Raquel, foi totalmente diferente. O parto gerou uma dor profunda que levou ela ao óbito, a ponto de deixar uma marca no seu filho. Quantas coisas nós enfrentamos na vida que parecem que realmente é o fim. Parece que realmente não tem mais nada
que possa sair de bom dali. E a gente acaba decretando ou determinando o cenário como algo catastrófico, como algo triste, como algo doloroso. E talvez você esteja enfrentando exatamente esse momento na sua vida. Talvez hoje você esteja passando por um processo que você mesma diz: isso que eu estou enfrentando é a pior fase da minha vida. Isso que eu estou enfrentando parece que está me destruindo, está acabando comigo. Eu não vou mais ser feliz, eu não vou mais conseguir superar, eu não vou mais conseguir me levantar, é o fim, eu não aguento mais. E talvez essas sejam as frases que você tem falado constantemente pelo processo que você está enfrentando. Talvez você esteja igual Raquel aqui, num processo onde saiu tudo de você, onde a dor é tão intensa que o que você consegue falar são apenas palavras de dores e sofrimentos. Porém, vem um ponto principal nessa história que eu deixei para ler depois. Nós vamos ver dentro do mesmo versículo, do versículo 18, que eu pulei uma parte, na parte B, onde entra na história Jacó. Jacó, logo após ver que sua esposa havia falecido, após encontrar o seu filho e descobrir que seu filho realmente tinha sido o processo de dor da sua esposa para a morte e descobrir que o nome dele era Benoni, pelo nome que Raquel deu, ele então decide fazer algo diferente. E eu quero ler com você o que está escrito no verso 18, a parte B. Mas o seu pai preferiu chamá-lo de Benjamim, que significa filho da boa sorte. Em outras versões, filho da minha alegria. Preste atenção neste detalhe, que isso aqui muda tudo no que nós estamos aprendendo hoje. Para Raquel, o filho era o filho da dor. Para Jacó, o filho era o filho da boa sorte, era o filho da alegria, era o filho da bênção. Mas Stephanie, olha só, essa criança foi o motivo da morte de sua mãe. Foi. Mas para Jacó, ele enxergou que essa morte não seria em vão. Não seria para marcar uma dor, mas seria para marcar um testemunho de vida. E ele decide então dar um nome que pudesse combinar muito mais com a realidade que ele declarava para a vida daquele filho, do que simplesmente o cenário que ele nasceu. E aqui para mim trouxe lições poderosas que eu gostaria que você, conquistadora, que está passando por um momento de dor, passando por um processo difícil, pudesse deixar isso entrar no seu coração. A primeira lição que eu aprendo vendo aqui o cenário entre Raquel e Jacó é justamente o cenário onde nós não podemos estar num cenário de dor sozinhos. Porque se nós estivermos num cenário de dor sozinho, nós sempre vamos levar para o lado pior da situação. Quando nós estamos no meio do problema, no meio da dor, a gente só consegue ver a dor. Mas se tem alguém do nosso lado, alguém que a gente confia, que está naquele processo com a gente, aquela pessoa que está um pouco de fora, mas que também está envolvida na dor, aquela pessoa vai te fazer perceber que onde você enxerga só dor, na verdade pode haver um lindo testemunho. Foi o que Jacó fez. Enquanto sua esposa só enxergou a dor e deu o nome do filho como se fosse o decreto de vida que ele teria, de ser marcado a vida inteira como o filho que gerou dor na mãe, o filho que levou a mãe ao óbito. Imagina essa marca que ficaria na história dele. Seria muito triste ele poder dizer o nome dele e saber que o nome dele significava o sofrimento de sua mãe. Embora ela não tendo muita consciência ali, porque a dor, ela tira a consciência. Que mãe que gostaria de declarar para o filho que ele seria o filho de dor? Pensa comigo, qual mãe em sã consciência daria esse nome ao filho? Mas no momento da dor, a gente não pensa. No momento da dor, a gente só age pelo impulso, pela emoção. Então Raquel aqui, ela não agiu porque ela realmente queria isso para o filho dela, mas ela estava envolvida a tanta dor que ela acabou falando e dando nome à dor dela. E é por isso que eu quero te incentivar a não declarar a sua dor como o rótulo da sua vida.
a não dar nome para a sua dor. Porque quando você dá nome para a sua dor, você está estimando esta dor como o fim da sua história e não, na verdade, como o começo de um testemunho. Jacó, por outro lado, também sofreu a perda. Jacó, por outro lado, também perdeu a esposa, mas ele decidiu dar um novo destino ao seu filho. Ele decidiu olhar para o seu filho de uma outra forma, porque você pode olhar o problema por dois lados. Sempre tem uma mudança de ótica. É aquela velha história do copo meio cheio e o copo meio vazio. Quando você olha um copo na metade, você pode dizer, ele está meio cheio, ou você pode dizer, ele está meio vazio. Tudo é uma questão de ótica e de percepção. É como está o teu coração. Então, nem sempre o nosso coração vai estar realmente aberto a ver as coisas que Deus quer gerar através daquilo que nós estamos enfrentando. E é por isso que nós precisamos ter pessoas ao nosso lado que vão nos ajudar a enxergar o propósito por trás do que nós estamos enfrentando. Então, Jacó aqui, ele ajudou a dar um novo destino ao seu filho porque ele enxergou o processo de dor de uma outra forma. Porque Raquel lutou até o fim e conseguiu gerar a vida ao seu filho. Ela não está mais viva, mas agora o filho ficou para deixar um legado. Ela deixou um filho como um legado da sua história. Então, para ele, era mais fácil olhar para o filho como um filho de bênção, como um filho de alegria, do que olhar para a criança e sempre lembrar que ele era o filho da morte de sua esposa. E eu gostaria que você refletisse sobre isso. Comece a abrir o seu coração para que pessoas certas estejam ao seu lado, para que você possa ser direcionada em momentos de dor por pessoas que conseguem enxergar coisas que você não enxerga, percepções que você não tem. Por isso que nós precisamos estar perto de outras pessoas, pedir conselhos para pessoas sábias, pessoas que já superaram os desafios que estamos enfrentando, pessoas que têm uma palavra de Deus para o nosso coração, pessoas que são firmadas na fé. Porque se você anda com essas pessoas, elas vão te ajudar a não dar nome para a sua dor, mas a trazer clareza no propósito que pode ter por trás da sua dor. E é isso que eu quero te incentivar. Hoje eu não sei o que você enfrenta, mas eu posso te dizer, depende de você se posicionar e abrir teu coração para que pessoas certas venham para a sua vida, te ajudando a perceber e dar um novo sentido para aquilo que você está enfrentando. A segunda lição que eu aprendo aqui é que a forma como você começa não determina como você termina. A maneira como Benjamim começou a sua vida não foi nada agradável. Ele veio à luz, ele veio ao mundo no momento onde a sua mãe morreu. O seu começo foi trágico, o seu começo foi triste. Que filho que quer saber que ele nasceu no momento e que ele nasce, sua mãe morre? Nenhum filho quer carregar isso, nenhum filho quer carregar essa marca, mas ele carregou. E quase que ele leva isso para o nome dele como uma marca da vida inteira. Mas graças a Jacó, que estava ali com a percepção, com uma visão diferente, mudou a percepção de vida daquela criança. E Benjamim, que começou com dor, que começou com morte, a sua história, agora ele deixa um legado. E através da tribo de Benjamim, vieram pessoas muito importantes para a história. Como, por exemplo, Saul, o primeiro rei de Israel. Além disso, veio também Ester e Mardoqueu, que foram grandes marcos na história do povo de Israel também. Vieram da tribo de Benjamim. E Paulo, conhece Paulo, que escreveu quase o Novo Testamento inteiro? Ele também era da tribo de Benjamim. Então, uma criança que tinha tudo para levar o nome de dor, na verdade, a sua história foi transformada, trazendo destino e oportunidade para toda uma geração que viria através da sua vida. E é isso que Deus faz. Eu não sei como você começou a tua história, eu não sei como você começou a sua jornada, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus pode te dar um novo destino e uma nova direção, um novo propósito. Mas para isso você precisa abrir o seu coração. E por fim, a terceira e última lição, que para mim é uma das lições mais poderosas que esse texto nos traz, é que nós não podemos nos apegar ao que dizem sobre nós, mas sim ao que o nosso Pai pensa de nós. Aqui Jacó, ele representa nessa história, para trazer para a sua vida, o próprio Deus. O mundo pode dizer que você é o filho da dor.
O mundo pode dizer que você é a tragédia, que você é a destruição, que você não é uma pessoa abençoada. Quais nomes você já recebeu? Seja de quem você tanto amava, que te feriu e te deu nomes. Seja da sua história que foi marcada por nomes, por codinomes que não são nada agradáveis de ouvir. Talvez até sua própria família já te rejeitou. Como nós podemos ver aqui, Benjamim era para ter o nome de Benoni dado pela sua própria mãe, um nome que levaria a um peso espiritual. Mas isso não fez com que o destino dele fosse afetado, porque o seu pai deu uma outra direção, deu uma outra visão. E é interessante que Jacó, ele também tinha um nome que não era nada interessante. Significava aquele que, puxado pelo calcanhar, não tinha propósito. Mas quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus, Deus muda o nome de Jacó para Israel. E Jacó fez o mesmo com seu filho, porque ele sabia o peso de carregar um nome que não carregava realmente um legado de quem ele era. E é por isso que ele não deixou o filho dele ter o mesmo nome ou o mesmo destino que ele teve por muitos anos. Ter um nome que era determinado pela forma como ele nasceu. Mas ele teria um nome do que ele realmente representaria na terra. E é isso que Deus quer fazer com você. Assim como Jacó fez com seu filho, Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer dar um novo nome para você. Ele quer dar uma nova história para você. Então não se preocupe com o que falaram ao seu respeito. Preocupe-se em saber o que o seu pai, aquele que está lá no céu, que te vê todos os dias, ele sim é o que importa saber o que ele pensa ao seu respeito. E com certeza o que Deus pensa ao seu respeito é muito diferente do que já disseram para você. Então, vendo essa história, eu posso ver que Deus ele quer fazer isso com você. Ele quer trazer um novo destino para a sua dor. Ele quer trazer um novo propósito para o seu processo. E se hoje você só consegue ver dor, permita que ele te mostre um novo destino. Assim como foi com Benoni, que começou sendo um filho da dor, mas que se transformou em Benjamim, o filho da boa sorte ou filho da alegria. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e não deixar que os problemas e as dificuldades deixem você presa na dor, mas que torne a sua dor em propósito. Vamos orar? Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, que ela possa trazer destino e clareza a cada coração. Que tudo que foi compartilhado aqui possa gerar frutos e trazer uma nova visão dessa história. Trazendo, Senhor, a percepção e a aplicação de tudo que foi compartilhado aqui na vida de cada conquistadora. Assim eu oro e entrego ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Conquistadora, se essa palavra tocou o teu coração, compartilhe, hein? Você tirou o print que eu te pedi? Não tirou? Então dá tempo de você tirar. Pega qual foi a parte que mais destacou o teu coração, posta nas suas redes sociais e me marca. E eu te espero hoje à noite, às 20 horas, no nosso Destemidas Podcast. Um grande beijo e tchau, tchau!